Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Spier e eu estou aqui nesse vídeo para trabalhar um assunto muito explorado em 2025, especialmente pela Fundação Getúlio Vargas. Então, se você vai fazer concurso público, cujas questões serão elaboradas pela FGV, você chegou na hora, porque esse vídeo vai ser para você. Como dizia, eu vou estudar com vocês o tema, de olho na telinha aí, ó. Competência dos tribunais de contas estaduais a respeito da prestação de contas pelos prefeitos. Contas de gestão versus contas de governo. Foi um assunto que foi explorado com base no entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 982, Paraná. Para você chegar e resolver duas questões que eu proponho para vocês nesse vídeo, chegar ao final dele e resolver as duas questões sobre esse assunto, eu vou trabalhar com vocês uma base geral sobre o controle legislativo realizado sobre a administração pública. Vou falar um pouquinho dos tribunais de contas e, na sequência, iniciar a análise sobre a ADPF 982. Sem mais delongas, de olho na tela então, olha que bacana o material que eu proponho para vocês. Controle legislativo da administração pública, competências dos tribunais de contas dos estados. Que matéria que é essa, professor? Direito administrativo para concursos públicos. Vamos lá? Seguindo então, o que você precisa saber bacana sobre o controle legislativo, tá? Para você entender o que nós vamos abordar sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal assentado em controle de constitucionalidade. Vamos lá. Começando do começo, o controle legislativo, ele é um controle caracterizado por ser um controle externo. Como tal, ele é um controle que está baseado na separação dos poderes. Separação dos poderes. E o que você precisa saber em relação a isso? A consequência. Como ele é um controle externo pautado na separação dos poderes, é correto afirmar que ele deve ser exercido nos limites e condições previstos na Constituição Federal de 88. Então, é imprescindível que você entenda primeiro de tudo isso, que o controle legislativo é de natureza classificado como controle externo, como tal, realizado por um poder sobre o outro, né? É um controle baseado no princípio da separação dos poderes, que é um princípio fundamental extraído do artigo 2º da Constituição Federal, perfeito? E como consequência disso, ele deve ser exercido nos limites e condições previstos na Constituição Federal de 88, e aí na prova eles podem cobrar. Sob pena do contrário, acontecer uma violação justamente ao princípio da separação dos poderes. Primeira parte, ok? Partiu para dentro, vamos continuar. O controle legislativo, ele é realizado pelo Parlamento, com o auxílio do Tribunal de Contas. Então ele é realizado pelo Parlamento, com o auxílio do Tribunal de Contas. Como base geral, a gente pode pegar da própria Constituição Federal o seguinte: Constituição Federal, artigo 71, por exemplo, no controle financeiro, Congresso Nacional, tá? Estou dando aqui de exemplo, porque eu vou explorar um pouquinho mais isso aqui no próximo slide, tá? E o Tribunal de Contas, auxiliar aqui no caso, seguindo a própria Constituição Federal no artigo 71. O Parlamento enquanto titular, Congresso Nacional, e o Tribunal de Contas enquanto auxiliar. Qual Tribunal de Contas auxiliar do Congresso? O TCU. Eu estou tomando como base, para ficar assim bem ilustrativo, o artigo 71 da Constituição Federal. Tá? Então vamos lá. Se ele colocar na prova, o Congresso Nacional, enquanto órgão do Poder Legislativo,
exerce controle legislativo sobre a administração pública. Isso está certo? Está certíssimo. Com o auxílio do Tribunal de Contas. Perfeito, no caso TCU. Mas isso, muita atenção, não quer dizer que o TCU seja um órgão do Legislativo, tá certo? O TCU é auxiliar do Congresso Nacional, especificamente do controle financeiro. Mas não quer dizer que ele é um órgão do Legislativo. Para além disso, apesar de ser um tribunal, ele não é um órgão do Judiciário também, então não tem jurisdição. Fábio, então ele é o quê? Ele é auxiliar do Parlamento, no controle financeiro especificamente. Então você pode dizer, não integra o Legislativo e de lambuja, apesar do nome tribunal, também não integra o Judiciário. Sei que parece bobagem, mas às vezes a questão de prova se limita a essa tolice mesmo. E você tem que saber, tá? Não pode ter dúvida. Para além disso, sem jurisdição, apesar de receber o nome de tribunal, ele não tem jurisdição porque no Brasil foi adotado o sistema inglês, conforme nos alerta a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 35, onde se cria ou melhor dizendo, a garantia fundamental de amplo acesso ao poder judiciário. Significa dizer, no Brasil, quem tem jurisdição é o poder judiciário. Então, os tribunais compostos por magistrados no poder judiciário exercem jurisdição, eles sim são dotados de jurisdição. Tribunal de Contas não integra o judiciário, portanto não tem jurisdição às vezes, gente. Sem sacanagem. Cai só tudo isso daí. Perfeito? Até aqui. Numa nice? Beleza. O controle legislativo, para a gente poder encerrar essa abordagem preliminar, ele coexiste com controle administrativo, que ao contrário do controle legislativo é um controle interno, tá? Isso aqui eu estou apenas marcando porque é uma questão de vocabulário, não tem conexão direta com o que eu vou trabalhar neste vídeo, mas é importante você saber, é um vocabulário. Se na prova ele falar que o controle legislativo é um controle interno, isso é errado, tá? Ele é um controle externo, mas o controle administrativo, que é realizado pela própria administração pública de qualquer dos poderes. Sobre o tema, inclusive, eu posso destacar a Constituição Federal, artigo 74, que é de leitura importante, especialmente para quem está se preparando para concurso de tribunais de contas e também de parlamento, como assembleias legislativas, como a ALERJ, tá? E também a Câmara dos Deputados. Fica o aviso, importante isso daí. Mas seguindo, você também pode ter, a título de vocabulário, né, o seguinte, que existe também o controle judicial. Controle judicial. E também o controle social. Então vamos lá. Partindo lá de cima. O controle, vamos lá, o controle legislativo, ele coexiste com o controle administrativo, cheque. E também com o controle judicial, cheque. E também com o controle social. O controle judicial, assim como o controle legislativo, é um controle externo, amparado no princípio da separação dos poderes. Então vai seguir a mesma perspectiva, os limites e condições estão estampados na Constituição Federal, normalmente muito explorada em prova a ideia de que o Poder Judiciário não exerce controle sobre o mérito dos atos praticados pela administração, ele se circunscreve à juridicidade, isto é, a legalidade no contexto mais aberto, para compreender a conformidade dos atos, não só com as normas legais, mas também com os princípios. Sobre o tema, para você ficar informado, ter um pouquinho mais de conhecimento, não que isso seja importante para esse vídeo, tá? Porque não é a pauta desse vídeo, mas pode ser uma outra pauta, um outro vídeo, portanto, depende de você, deixa o like já no vídeo aí para a gente se sentir empolgado, fazer mais vídeos para vocês, perfeito? Para além disso aí, deixa nos comentários aí as suas perguntinhas, às vezes você tem alguma dúvida, eu vou ter o prazer de responder, mas mais importante, vai que num próximo vídeo eu me dedique a aprofundar mais sobre esse assunto aqui. Qual, professor? Súmula 665 do STJ, tá? Que o Superior Tribunal de Justiça disse, né, em relação aos processos administrativos disciplinares,
que na verdade, atividade administrativa sancionadora, né, perpetrada pelo Estado, é correto afirmar que o judiciário exerce um controle mais limitado à juridicidade, isto é, a legalidade no contexto mais aberto, ou seja, a conformidade dos atos do processo com a lei, mas também com princípios, tais como princípio do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade, perfeito? Também sobre a presença de decisões teratológicas bizarras, tá? Mas não invade o mérito administrativo. Controle judicial sobre pares não compreende o mérito administrativo. Mas também existe o controle social, que é aquele exercido pelo povo, também amparado aí na tese de um controle externo, mas não pela separação dos poderes, mas sim naquela premissa basilar de que nós temos uma república em que o Estado gerencia a coisa para o povo, que é o legítimo titular, a chamada coisa pública. Ora, se a coisa é do povo, nada mais óbvio que o próprio povo ter ferramentas constitucionalmente previstas para um controle social. Belezinha, belezura? É por isso, por exemplo, que você encontra lá no artigo 31 da Constituição Federal, dispositivo que diz que as contas municipais ficarão à disposição, né, das pessoas para que elas possam tomar as contas do município. Isso é bem bacana, mas é apenas um exemplo, tá? E aí, vamos que vamos, esse é o primeiro slide, trazendo para vocês o assunto de que a administração pública se sujeita a um controle legislativo. Não exclusivamente controle legislativo, mas também um controle realizado por ela própria, o controle administrativo, mas também um controle judicial e um controle também realizado pelo povo. Sobre os tribunais de contas, prestem atenção. Os tribunais de contas, como já foi falado, são auxiliares do parlamento. Auxiliar, no plural, né? Auxiliares do parlamento. E aí, para você entender, eu vou precisar agora me dedicar, aprofundar um pouquinho mais, tá? No seguinte, os tribunais de contas são auxiliares do parlamento no exercício do controle financeiro. Controle financeiro. Por que isso aqui é importante? Volta para o slide anterior. O controle legislativo, ele tem objetos, tá? Objetos. O controle pode ser político, o controle pode ser financeiro. Tá? O controle político, ele é evidenciado, né, o controle legislativo político, ele é evidenciado, por exemplo, quando se tem a Constituição Federal dizendo o seguinte, artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, segundo o qual o Congresso Nacional tem competência para sustar atos do Executivo, chamados de atos normativos do Executivo, que extrapolam o poder regulamentar. Que extrapolam o poder regulamentar. Então você tem, né, repetindo, a Constituição Federal, porque é um controle pautado na separação dos poderes, os limites e condições têm que estar na Constituição, tá? Então a competência está lá, compete ao Congresso Nacional, por decreto legislativo, exclusivamente, sustar atos normativos, né, do Executivo, vale dizer, do Executivo, porque eu não posso pressupor que compreende os atos também do Judiciário, tá? Mas do Executivo, que extrapolem o poder regulamentar, ou também os limites da lei delegada, mas aí é um outro assunto. O que você tem que saber? Que aqui nós temos o controle político. E o controle financeiro é aquele, por exemplo, evidenciado quando se tem a Constituição Federal, nos artigos basicamente 70 e 71, sendo recrutados. Então vamos lá. Por exemplo, controle financeiro. Controle financeiro. Constituição Federal, artigo 71, compete ao Tribunal de Contas da União, inciso 1. Vou puxar uma sardinha aqui para um assunto que eu vou precisar logo mais, então já boto aqui de exemplo. Compete ao Tribunal de Contas da União, olha o verbo, apreciar
as contas, apreciar as contas prestadas pelo presidente da República. Aí o que ele vai fazer? Ele vai emitir um parecer no prazo de 60 dias. Parecer onde ele aprecia as contas do presidente da República, emitindo parecer em 60 dias, encaminhando ao Congresso Nacional. Por quê? Continua. Porque a Constituição Federal, no artigo 49, inciso 9, preceitua que compete ao Congresso Nacional julgar as contas do presidente da República. As contas do presidente da República. Perfeito? Ah, professor, interessante, né? Então, se o presidente da República ele está honrando, tá, os objetivos traçados na lei de orçamento, as diretrizes da LDO, se ele está cumprindo com o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal com limite de gastos, se ele está fazendo, né, se ele está executando as políticas públicas de governo, segundo pactuou com o Congresso Nacional no plano plurianual, tá? Basicamente isso, compete ao Congresso Nacional, repare o verbo, julgar, e o TCU apreciar as contas. Deu para entender? Controle financeiro, portanto, a gente gosta às vezes de falar de uma forma mais abreviada, é o controle que não é político, tá? Ele é de caráter residual, ele passa a ser um controle trabalhado como controle financeiro. Até aqui, beleza? Beleza, professor? Tá tranquilo e tá favorável, sentindo empolgação. Vamos nessa então. Voltando para o nosso slide. Controle financeiro auxiliar do parlamento, tribunais de contas. Aí como é que funciona? Eu preciso agora da Constituição Federal, no artigo 31, parágrafo 4º. O que essa miséria nos explica? O seguinte, que você tem o Congresso Nacional, parlamento. Vamos botar aqui bonitinho. Ó. Parlamento. Princípio federalista, né? Federativo. Parlamento em âmbito federal e o Tribunal de Contas. Pronto. De um lado e do outro. Vamos lá. No âmbito federal, como diz, Congresso Nacional, seu respectivo auxiliar, TCU. No âmbito estadual, Assembleia Legislativa, seu respectivo auxiliar, Tribunal de Contas Estadual. No Distrito Federal, né? Opa, botei no DF. DF é o ente federado, né? Agora, na Câmara Legislativa do DF, agora sim, Parlamento, auxiliar Tribunal de Contas do Distrito Federal. Aí o que acontece? De acordo com o artigo 31, parágrafo 4º, os municípios não podem, a partir da Constituição de 88, criar seus tribunais de contas. Então, os municípios, capital, Rio de Janeiro, e o município de São Paulo, capital, esses já tinham seus tribunais de contas. Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do município de São Paulo. Esses, deixa quieto, eles continuam a existir. Mas tirando esses dois, não podem os municípios criar seus tribunais de contas. Então, isso é digno de uma observaçãozinha. Municípios, M de municípios, não têm tribunais de contas municipais, vírgula, salvo TCM Rio de Janeiro e TCM São Paulo. Fechado? Beleza. Rafael, super entendi. Então, no exercício do controle financeiro, os tribunais de contas municipais não têm tribunal de contas para auxiliar. Eu não falei isso. Essa é a grande sacada. Então, o que acontece? Em relação aos municípios, você faz um bem bolado aqui, ó. Os tribunais de contas estaduais, olha aqui, ó,
são auxiliares do controle financeiro exercido pela Câmara Municipal. Entende? Então, o parlamento é o titular, o Tribunal de Contas é o auxiliar. Então, a gente pode dizer que o Tribunal de Contas Estadual realiza o auxílio do controle financeiro sobre as câmaras municipais. Deu para entender? Isso é super relevante, tá? Ah, entendi, professor, interessante. E agora me diz uma coisa, pois não, as competências dos tribunais de contas estaduais, também do Distrito Federal, estão previstas aonde? Basicamente, são as competências previstas na Constituição, lá no artigo 71, para o TCU. Então, a gente, especialmente se você estiver fazendo prova para tribunais de contas, esse artigo aqui, o artigo 71, ele tem que estar devorado, tá? Porque ele é simétrico. Ele é simétrico para as demais cortes. Que demais cortes estaria aqui me referindo? Tribunal de Contas Estadual, Tribunal de Contas do DF e os Tribunais de Contas Municipais que existem, que são esses daqui. TCM Rio, TCM São Paulo. Beleza? Beleza, professor. Então, tá tranquilo e tá favorável. Show de bola. Aí, deixa eu trazer para vocês aqui o exemplo prático para que fique bem claro, tá? Sobre essa ideia da simetria. O que eu trouxe aqui para vocês? Ó? O artigo 71, inciso 1, diz que o TCU aprecia as contas do presidente da República, emitindo um parecer em 60 dias e encaminhando ao Congresso Nacional para que o Congresso julgue as contas prestadas pelo presidente da República, com base, inclusive, tomando como base também o parecer prévio do TCU. É só você agora pegar e aplicar a âmbito estadual. Quer ver? Venha para cá. Em relação aos estados, compete à Assembleia Legislativa julgar as contas do governador e compete ao Tribunal de Contas Estadual emitir um parecer prévio, que será encaminhado à Assembleia Legislativa para que ela julgue as contas prestadas pelo governador. Entendeu? Em relação ao DF, compete ao TCDF realizar a apreciação das contas prestadas pelo governador, emitindo um parecer que será encaminhado à Câmara Legislativa do DF para que ela julgue as contas do governador do DF. Ah, professor, então é a mesma coisa em relação aos municípios. Compete à Câmara Municipal julgar as contas do prefeito ou apreciar as contas. Eita! Porque em relação a esses cabras aqui, é justamente sobre eles, né, os prefeitos, que esse vídeo se dedica a estudar. Eu preciso da análise deles aqui, ó. O chefe do Poder Executivo estadual e federal, vamos botar aqui também do DF, contas julgadas pelo parlamento. Pelo parlamento. Lembrando, em relação ao presidente da República, não é Câmara e Senado, é o Congresso Nacional. Em relação aos estados, Assembleia Legislativa, e ao DF, Câmara Legislativa. Agora, em relação ao município, eita, aí o negócio é um pouquinho complicado, é um pouquinho diferente. Em relação aos municípios, o Supremo Tribunal Federal se manifestou acerca do tema. Então, para o STF, depende da natureza das contas. Da natureza das contas. Como assim, Rafael? Me acompanha aí. Vamos trabalhar. O Supremo, na DPF 982/Paraná, dividiu as contas do prefeito em dois tipos: contas de gestão e contas de governo.
contas de governo. Perfeito? Então vamos lá. Aqui estou falando de quem? Do chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito. Em âmbito estadual, governador não entra aqui. Em âmbito federal, presidente da República não entra aqui. Em âmbito do DF, governador não entra aqui. Eu estou especificamente tratando desse cabra, do prefeito. Prefeitos, né? Os 5.571 municípios. É isso daí, beleza? Aí vamos lá. Contas de gestão, contas de governo. Quando eu tenho conta de governo, o prefeito atua como agente político. E nessa perspectiva, ele vai ter tratamento similar ao dedicado aos governadores, presidente da República. Então, quando o prefeito atua prestando contas de governo, ele tem natureza de agente político e terá tratamento similar ao dos governadores e presidente da República. Agora, por seu turno, quando ele exibe contas de gestão, ele tem natureza de administrador. E nesse caso, ele será tratado como ordenador de despesa. Ordenador de despesa. Aí como é que vai funcionar? Em relação a contas de governo, eu vou precisar da Constituição Federal, artigo 49, inciso 9, combinado com artigo 71, inciso 1, para dizer o seguinte: o prefeito, ao prestar contas de governo, vai esclarecer se está aplicando recursos obrigatoriamente aplicáveis em saúde e educação nas áreas de saúde e educação, se está cumprindo o limite prudencial com gastos públicos, por exemplo, despesas com pessoal, se ele está executando o orçamento conforme combinou com a Câmara Municipal, atendendo às diretrizes e também às metas do plano plurianual. É isso que vai ser analisado. Percebe a sistemática? E aí você vai seguir a perspectiva que eu expliquei em relação ao presidente e ao governador, aos governadores. Ou seja, o Tribunal de Contas Estadual, vai apreciar as contas, e emitir parecer no prazo de 60 dias. Cabendo à Câmara Municipal, olha aí, ó, análogo ao inciso 9 do artigo 49, cabendo à Câmara Municipal, olha o verbo, julgar as contas. Aí aqui eu vou precisar de um outro dispositivo constitucional, que é o seguinte: Constituição Federal, artigo 31, parágrafo 2º. A Câmara Municipal poderá rejeitar o parecer do Tribunal de Contas do Estado por 2/3 dos votos. Pode rejeitar o parecer, desde que para isso
obtém-se 2/3 de votos de seus membros. Beleza? É esse cenário. Cai em prova? Cai em prova. Agora, quando eu tenho contas de gestão, a gente muda os dispositivos. A gente vai precisar da Constituição Federal? Vai. Só que especificamente e basicamente, tá? No artigo 71, inciso 2 da Constituição, segundo o qual a gente vai mudar aqui alguns verbos. O Tribunal de Contas, nesse caso, estadual, ele não vai se limitar a apreciar as contas prestadas pelo prefeito. Ele vai julgar as contas, e no julgamento das contas, ele pode constituir o prefeito de débito. Constituir de débito. E também aplicar sanção, que deve ser inclusive executadas no prazo de 5 anos, sob pena de prescrição, acerca do tema RE 686883. Tá? Mas note que o verbo aqui, o principal a ilustrar isso, é julgar as contas do prefeito quando a prestação de contas, conta de gestão, ocasião em que ele tem a qualidade de administrador ou ordenador de despesas. E note que se você pegar a Constituição no artigo 71, inciso 2, está lá, cabe ao TCU julgar as contas dos administradores públicos. E é o que está acontecendo aqui. Agora, o STF consignou na DPF 982 que a Câmara Municipal ela tem uma competência aqui, que é a de julgar a aplicação ou não da inelegibilidade ao prefeito, nos termos da Lei Complementar 64 de 1990. Então, a inelegibilidade eleitoral da lei eleitoral, no caso aqui, a gente atrai a lei eleitoral, a Lei Complementar aqui 64 de 90, tá? Que é direito eleitoral. Não precisa se dedicar mais que isso, que já é muita coisa, acredite. Então, observe, voltando aqui ao início, quero que você memorize isso aqui, tá? O chefe do Poder Executivo, estadual, governador, DF, governador, federal, presidente da República, as contas são julgadas pelo parlamento. Pelo parlamento. O que no âmbito federal caberia ao Congresso Nacional, aos estados, às Assembleias Legislativas e ao Distrito Federal, à Câmara Legislativa. Agora, em relação ao chefe do Poder Executivo Municipal, depende da natureza das contas, segundo o STF. Porque, uma vez que as contas são de gestão, o Tribunal de Contas Estadual julga as contas do prefeito, constituindo-o de débito e sanção conforme o caso, cabendo à Câmara Municipal analisar a inelegibilidade eleitoral. Por outro lado, quando se fala de contas de governo, o tratamento é similar ao que é dedicado aos governadores e presidente da República, porque ele vai atuar como agente político, cabendo ao Tribunal de Contas apreciar as contas, emitindo parecer em 60 dias e caberá à Câmara Municipal julgar as contas, tá? No caso, contas de governo, beleza? E podendo rejeitar, inclusive, o parecer por 2/3 dos votos de seus membros. Tá aqui o julgado do STF, tá? Veja que ele é de 24 de fevereiro de 2025. É importante que você leia com atenção, porque aqui nós temos previsão de competência para o julgamento. De que contas? Das contas de gestão, em que o prefeito tem a condição de ordenador de despesa. Compreendido? Beleza pura? Beleza? Os dispositivos constitucionais citados
Sobre o artigo 31, a fiscalização do município cabe ao Legislativo Municipal, que é a Câmara Municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas do Estado, tá? E, para além disso, também tem o controle interno realizado pelo Executivo Municipal na forma da lei. Isso é uma matéria maravilhosa, de que gosto muito, de repente pode render um vídeo, tá? Que é o controle sobre a administração pública, aquele vocabuláriozinho do controle interno, né? Realizado pela própria administração que eu vendi para vocês em slides anteriores. Aí tá aqui, ó. Parágrafo 2º, parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros. Inclusive, você pode dizer que aqui as contas de governo são as contas anuais, tá? Não é errado pensar assim, não. Contas anuais, tá? Daí tá, inclusive, aqui, parágrafo 3º, tá? Desculpa, parágrafo 1º. Controle externo da Câmara Municipal será... falei parágrafo 1º, gente, pelo amor de Deus. Acabei de marcar aqui parágrafo 2º, eu tô no parágrafo 1º. Ficando doido, né? Parecer prévio, é isso que eu quero, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar. Quem é aqui o responsável, como regra geral? Tribunal de Contas do Estado, tá? Só deixa de prevalecer por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, tá? Basicamente é esse aí que eu me dediquei a explicar. E o parágrafo 4º eu mencionei, né, que é ele que proíbe a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Artigos 70 e 71, coloquei para vocês também aqui, ó, inciso 1 e inciso 2, leia com calma. O artigo 70 traz o que é o controle financeiro, é o que compreende fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União, das entidades, no tocante à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Exercido no âmbito federal pelo Congresso Nacional e pelos estados, Assembleia Legislativa, e nos municípios, Câmara Municipal e no DF, Câmara Legislativa. Mediante controle interno? Não, controle externo, pautado na separação dos poderes. E também, claro, realizado pelo sistema de controle interno, né, que vai, obviamente, realizar também todas essas condições, esses quesitos daí, né? Contábil, financeiro, orçamentário, coisa e tal. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta são obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. Controle externo a cargo do Congresso e no âmbito estadual, a Assembleia Legislativa, e no município, Câmara Municipal, e no DF, Câmara Legislativa, é exercido com o auxílio de quem? Os Tribunais de Contas. No âmbito federal, TCU, e nos estados, TCS, e no DF, TCDF, e nos municípios, TCS. Ressalvados, município de Rio de Janeiro e município de São Paulo têm seus tribunais de contas municipais. Entendeste? Sou de boa. Seguiu. Conceito de contas de governo. Vamos fazer uma leitura? As contas de governo e as contas de gestão. As contas de governo, destacando agora aqui, ó, também chamadas de contas anuais. Contas anuais. Referem-se aos resultados gerais do exercício financeiro orçamentário. O chefe de governo, na alçada do TCE Rio de Janeiro, é porque isso aqui eu peguei no portal do TCE Rio de Janeiro, tá? Na alçada do TCE Rio de Janeiro. Olha aqui, ó, os governadores, os governos, né, do estado e dos 91 municípios jurisdicionados. Quando ele fala jurisdicionado, lembre-se que tribunais de contas não tem jurisdição, mas é porque na falta de uma palavra mais apropriada eles usam essa, tá? Mas não é que ele tenha jurisdição, não. Tome cuidado com isso, tá? Devem apresentar ao tribunal balanços orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais. No exame das contas, verifica-se resultados gerais de atuação governamental, tais como, quer dizer, não é exaustivo, é exemplificativo, tal como plano plurianual, limites legais e constitucionais
para despesas com pessoal e endividamento, além do cumprimento dos limites mínimos constitucionais para investimentos na área de saúde e educação, entre outros aspectos. Já as contas de gestão, mudando aqui um pouquinho a cor, dizem respeito às contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, bem como as contas daqueles que gerem perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário público. Beleza pura? Legal, né? Bom, e com isso a gente consegue matar a parte teórica necessária para resolver questões, tá? Que a gente vai fazer a seguir. Mas eu já queria aproveitar que a gente está nesse meio, né, nessa meiuca aqui do vídeo, quase terminando, para convidá-los a conhecer mais nossos trabalhos, por que não, né? O nosso canal você já conhece, mas você já se inscreveu? Já ativou o sininho de comunicação para você estar sempre sendo informado de novos vídeos que vão muito te ajudar na preparação para concurso público? Pô, vamos lá, vai. Eu sou professor de Direito Administrativo há anos, eu posso te ajudar. Vai, segue a gente aqui, se inscreve e ative o sininho de notificações. Não se esquece de dar like nesse vídeo, combinado? Para além disso, tem o meu site, rafaelspier.com.br, onde você tem materiais escritos bem bacanas, que eu usei muito enquanto professor de preparatórios de concursos presenciais, né? Cursos presenciais. E ainda o nosso Instagram, @prof.rafaelspier. Convido vocês a nos seguir lá no Instagram, onde eu posto muitas coisas bacanas diariamente. Hoje mesmo eu publiquei lá temas importantes sobre jurisprudência. A minha agenda de gravação enquanto professor do Gran Curso também vai sempre, toda semana lá. Então, pô, não deixa de curtir a gente lá também não. Combinado? Sem mais delongas, partiu agora para os exercícios. São questões da FGV, tá? Em que você vai ver basicamente o assunto que eu expliquei. Agora, antes, uma orientação. Analisando naquela curva de Pareto 80-20, o que eu expliquei para vocês está nos 80%. Não é o mais importante, não é o grosso da matéria de controle da administração pública. Entenda que na matéria de controle da administração pública, né, existe um núcleo duro que constitui 20%, tá? Que é, digamos, onde você tem que ter mais atenção, mais foco. E isso que eu expliquei nesse vídeo não é, evidentemente, o que é mais cobrado. Porém, é aquilo que quando cai em prova, e normalmente cai em carreiras jurídicas, cai também em carreiras de fiscal, né, carreira de fiscalização, como no próprio Tribunal de Contas, perfeito? E também carreiras ligadas ao parlamento, como assembleias legislativas, o motivo é lógico, porque envolve competências delas, não é? Câmara dos Deputados. Então fique esperto. Nesse tipo de concurso, a expectativa disso cair, ó, é altíssima, porque é um julgado deste ano de 2025, fevereiro de 2025. Caiu bastante esse ano pela FGV, perfeito? Mas depois a gente pode fazer um vídeo dedicando uma maior atenção ao tema que normalmente é mais cobrado em termos de controle da administração pública. Combinado? Mas esse vídeo aqui é de grande valor para você, porque é o que coloca você à frente dos demais candidatos. Quando você acerta esse tipo de questão aí, que eu passo a analisar com vocês. Essa questão foi para promotor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Pedro, prefeito do município Beta, apresentou suas contas de governo e de gestão relativas ao exercício financeiro X. Ao apreciá-las, o Tribunal de Contas do Estado Alfa constatou o seguinte: sobre as contas de governo, apresentavam irregularidade de ordem meramente formal, que não obstavam a sua aprovação e ensejavam apenas uma recomendação. 2. As contas de gestão indicavam realização de despesa não comprovada, caracterizando prática de ato doloso de improbidade, tipificado na Lei 8.429. Aqui o Tribunal de Contas julga, aqui o Tribunal de Contas aprecia, como expliquei para vocês nos autos da DPF 982. Seguindo então essa perspectiva, nesse caso é correto afirmar que, na situação 1, aprecia, na situação 1, o TCE deve emitir parecer, que só deixará de prevalecer por voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal de Alfa. É isso mesmo? 1. Contas de governo. Tá certo. Entende? Contas de governo. E na situação 2, as contas serão julgadas pelo TCE, incidindo a inelegibilidade caso o ato configure
dano ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Nada a ver, errado. Cabe à Câmara Municipal decidir se vai aplicar a inelegibilidade, tá? E não é incidindo a inelegibilidade caso configure dano ao patrimônio público, como se fosse um efeito automático. Olha que questão medonha, entende? Cabe, repetindo, à Câmara Municipal analisar se vai aplicar ou não a condição de inelegibilidade, tá? Letra E errada. Vamos lá na letra A. Nas duas situações descritas, o TCA deve emitir parecer? Não. Vai emitir parecer na situação 1. Na situação 2 vai julgar. Caraca, foi pesada essa questão, hein? Pesada, né? Na situação 2, o TCA pode realizar a imputação de débito? Situação 2. Situação 2, as contas de gestão. Opa! Pode, porque ele julga. Vamos lá. Na situação 2, o TCA pode realizar a imputação de débito, certo, e aplicar sanções, sendo imprescritível a ação de ressarcimento pelos danos causados ao erário com base nessa decisão? Recurso extraordinário 686-883, tá? Onde o Supremo Tribunal Federal disse, ao contrário, não é imprescritível, é prescritível. Gente, o Tribunal de Contas não está analisando se houve ato de improbidade doloso. Quem julga isso é o Judiciário. Se o Judiciário disser que houve, aí o dano decorrente do ato de improbidade doloso que foi julgado judicialmente como um ato de improbidade doloso, aí sim é imprescritível por outro julgado, né? Que é o RE 852475, tá? STF. Então, cuidado. Esse julgado aqui diz respeito à condenação por atos de improbidade dolosa na justiça. E esse outro aqui, que é o 686-883, diz respeito à apreciação, julgamento de contas pelo Tribunal de Contas. A execução da decisão prescreve. Qual que é o prazo? 5 anos. Então, nesse caso aí da questão, eu não vou aplicar esse julgado. Eu vou aplicar o 686-883 para dizer que a prescrição acontecerá no prazo de 5 anos. Você tem dúvida nesse assunto? Deixa aqui nos comentários, eu faço um vídeo só sobre isso, porque é de lascar mesmo, tá? E realmente aqui a FGV estava on fire, ela queria arrebentar o candidato, tá? C. Na situação 2, o TCE-A pode realizar a imputação de débito. Opa, amém. Vamos mudar aqui a cor para não ficar muito avermelhado. Aqui, pronto. Pode realizar a imputação de débito e aplicar sanções, tá? A situação 2. Certo. Que é conta de gestão. Conta de gestão pode, conta de governo é que não. Aí segue. Competindo à Câmara Municipal de Alfa apreciar as contas para fim de caracterização de causa de inelegibilidade. Tá aqui a resposta. Gabarito da questão, letra C. Questão pesada. Letra D. Na situação 2, o TCA deve julgar as contas em razão do ilícito praticado. Pedro ficará inelegível para as eleições. Como se fosse algo, tá vendo? Automático, né? Já pode marcar errado, daí não é a resposta, tá? Sobre a 2. Prova da magistratura foi agora, em outubro de 2025, considerando os dispositivos constitucionais sobre os tribunais de contas e o controle interno da administração, bem como a jurisprudência do Supremo sobre essas matérias, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Aqui a questão ela vai um pouquinho além do que eu expliquei, tá? Eu vou começar pelo que eu expliquei, que é o item 3, tá? Então vamos lá. Prefeitos que ordenam despesa têm o dever de prestar contas, certo? Portanto, compete aos tribunais de contas o julgamento das contas dos prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas, certo? Se os tribunais de contas, ao julgarem contas de prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas, atestarem irregularidade das contas de gestão, poderão aplicar a esses prefeitos as sanções de imputação de débito e de multa, gerando assim, olha aqui, ó, gerando assim a inelegibilidade do prefeito sancionado? Errado. Cabendo à Câmara Municipal apreciar sobre a inelegibilidade com base nas regras da Lei Complementar 64 de 90. Errada a questão. Novamente, você percebeu que ele está enfatizando, né, o erro da questão, que é um efeito automático. Não é automático. Cabe à Câmara Municipal analisar se vai aplicar ou não a inelegibilidade. Inclusive aqui ele reitera o erro, né,
ratificando, confirmando, ó, independente da câmaras municipais. Errado. A primeira agora, tá? Vamos lá, seguindo. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno. Isso aqui está no artigo 74 da Constituição Federal. É um tema que a gente pode fazer um vídeo depois. Como eu falei, deixa aí nos comentários se você tem interesse, né? De repente num curso específico, a gente troca uma ideia daí, tá? Vamos lá. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno, artigo 74, correto. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao respectivo Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 1º do artigo 74, verdadeiro, tá? Não expliquei sobre esse tema hoje aqui, tá? Mas, tá correto, eu expliquei sobre o item 3. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante os tribunais de contas, artigo 74, verdadeiro. Tá? Então ficou VVE. VV, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Resposta, letra D, de docinho. Bacana? Bom, com isso a gente fecha esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe de dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações para receber vídeos, né? Receber notificações de vídeos como este, tá? E, como já falei, deixe nos comentários se você tem interesse num curso ou num vídeo, numa explicação sobre determinado assunto que tem dificuldade, vamos partir para dentro, tá? Não deixe de nos seguir no Instagram para você estar acompanhando de perto nossas gravações pelo Gran Cursos online. Enquanto professor de lá, tenho muitos projetos bacanas. E vamos junto, senta a pua, vamos cair para dentro, porque a aprovação no concurso é certa, mas para isso é preciso estudar. Deixa eu te ajudar. Fechado? Tchau, tchau. Vou ficando por aqui.